A primeira é uma estimulação direta do nível de fundo da atividade neuronal. Já a segunda é uma ativação dos sistemas neurohormonais, que eles liberam neurotransmissores similares às hormonas, atuando como facilitadoras ou inibidoras em áreas específicas do nosso cérebro. No controle da atividade, é através dos sinais excitatórios, que podem ser de dois tipos. Um sinal excitatório de transmissão rápida, onde ele produz um potencial de ação que excita o cérebro durante milissegundos, e as terminações nervosas liberam um neurotransmissor acetilcolina, que ele é o responsável de uma rápida excitação das células cerebrais. E já o segundo sinal é um sinal excitatório de larga duração, onde ele se origina em pequenas neuronas dispersas na zona excitatória reticular do tronco encefálico. E o efeito dela pode durar vários segundos ou minutos. E é fundamental para o controle do nível da nossa estabilidade a largo prazo do cérebro. Com isso, com essa atividade na área excitatória, ela aumenta e produz uma retroalimentação, onde essa retroalimentação ela regressa da corteza cerebral ao tronco encefálico. E a nível da excitação da corteza, essa retroalimentação e com um funcionamento positivo de alto reforço. Então, essa retroalimentação ela é positiva. Pode passar, Lívia. A área inibidora reticular, ela se encontra também no tronco encefálico, só que na parte inferior. E a função da área inibidora é reduzir essa atividade nas regiões superiores do cérebro. E um dos mecanismos de inibição implica na nossa estimulação das neuronas serotoninérgicas, que elas liberam neurotransmissores inibidores, diminuindo a atividade cerebral excessiva nossa. Para concluir um pouquinho sobre a ativação, o nosso tronco cefálico ele é o essencial para o equilíbrio entre a nossa excitação e a inibição cerebral, porque ela mantém o cérebro ativo, em alerta, estável, e ela controla o nosso nível de consciência, o nosso estado de vigília, através dos nossos sistemas excitadores e inibidores reticulares. Pode passar. Buenas tardes, doutora. Mi nombre es Giovanna y yo voy a hablar sobre el control neurohormonal no cerebro. Además de los impulsos nerviosos rápidos que se transmitem entre diferentes regiões do cérebro, nosso sistema nervioso também utiliza neurohormonas ou neurotransmissores para ativar e controlar o cérebro. A diferença desses impulsos elétricos é que eles vão atuar pouco, e já as substâncias, elas podem modular a atividade das neuronas durante minutos ou incluso horas. E por que isto é importante? Porque estes sistemas neurohormonais participam em funções essenciais do nosso organismo, como o sono, a vigia, a percepção do dolor, o controle do movimento, o estado de ânimo e o comportamento. Em resumo, não só dependendo dos sinais rápidos, sino também dos sistemas químicos, que vão permitir um controle mais prolongado e específico da função cerebral. Pode passar. Agora vou falar dos 4 neurotransmissores mais importantes que participam no controle prolongado da atividade cerebral. Nós vamos atender o sistema neurohormonal da noradrenalina, que é um dos principais neurohormonas do cérebro. Ele se produz no lóculo do cerebeus, em uma pequena região do tronco encefálico. Desde ali, suas fibras vão se distribuir a quase todas as áreas do cérebro e vão permitir influir em múltiplas funções. O mais importante é que a noradrenalina ela pode ter efeito tanto excitadores ou inibidores. Vai depender do tipo de receptor. Geralmente, estimula a atividade cerebral e vai aumentar o estado de alerta. E em certas zonas específicas, pode ter um efeito inibidor. Esse sistema vai participar de alguns processos, como a vigília, a atenção, o sono de REM, que é um sono profundo,
ela resposta ao estresse e à modulação do estado de ânimo. Então, com isso, nós concluímos que a noradrenalina é chave para manter o cérebro ativo e regulado. Já falando sobre o sistema neurohormonal da dopamina, ela também é um neurohormônio do cérebro muito importante, porque ela se produz principalmente na substância negra, é ubicada na parte superior do mesencéfalo e também em regiões cercanas. As neuronas dopaminérgicas vão enviar fibras a diferentes partes do cérebro, especialmente em 3 áreas: nos gânglios basais, como o núcleo caudado e o putame, no hipotálamo e no sistema límbico. A dopamina também pode ser tanto excitadora como inibidora. Vai depender da região e do tipo de receptor. E suas principais funções, né, da dopamina é o controle do movimento, a motivação e a recompensa e a conduta emocional. Um dado muito importante é que quando as neuronas dopaminérgicas pela substância negra se destroem, se produz a enfermidade de Parkinson, que causa rigidez muscular, lentitude, movimento e tremores. Então, a dopamina não só participa da atividade motora, sino também no aspecto cognitivo e emocional do cérebro. Pode passar. Já falando sobre o sistema neurohormonal da acetilcolina, a acetilcolina é um neurotransmissor-chave no controle da atividade cerebral. Ele se produz principalmente em neuronas gigantocelulares, de forma reticular. Vão estar ubicados na protuberância e no mesencéfalo. E o que vai caracterizar essas neuronas são suas fibras, que vão em diferentes direções. Uma rama ascende à corteza cerebral e outra descende à medula espinal, através dos tractos reticuloespinais. Na maioria das regiões do sistema nervoso central, a acetilcolina atua como um neurotransmissor excitador. Então, vendo antes a dopamina e a noradrenalina, ela tinha tanto excitador como inibidor, e já a acetilcolina é mais excitadora. Sua ativação vai generar efeitos importantes, como o aumento de estado de vigília, ativação cortical, estimulação motora e uma maior capacidade de resposta ao sistema nervoso. Lembrando que a acetilcolina ela é uma das principais neurohormônios, né? E ela é essencial para manter o cérebro desperto, atento e funcional. Quando se diminui essa atividade, vai facilitar a transição até o sono. Já falando sobre a serotonina, ela é também um neurotransmissor muito importante. Ela vai se produzir principalmente nos núcleos de Reiff, que estão ubicados ao largo da linha média de la protuberância e la médula. Ela vai enviar suas fibras em diferentes direções também. Algumas ascendem do diencéfalo à corteza cerebral e outras descendem à medula espinal. A serotonina vai ser um inibidor e ela vai participar de funções essenciais como a regulação do sono, principalmente do sono profundo, a inibição do dolor a nível medular, o controle do estado de ânimo e a estabilidade emocional. Por isso, a serotonina não só modula o sono e o dolor, sino também contribui ao bem-estar emocional. Pode passar. No livro de Guyton, ele cita também outras substâncias neurohormonais do cérebro, ademais das 4 principais. O cérebro também utiliza muitas outras substâncias que cumprem funções específicas. Entre elas tem a GABA, glutamato, encefalinas, endorfinas, vasopressina, histamina, acetilcolina, angiotensina 2, neurotensina, neuropéptido, epinefrina e alfa-MSH. Cada uma dessas substâncias atua em regiões determinadas do sistema nervoso
e participa de funções muito importantes, como controle do dolor, comportamento e as emoções, regulação do sono e o mantenimento da homeostase do nosso corpo. O conjunto, esses neurotransmissores e neuropéptidos, permite que o cérebro regule com precisão distintas atividades segundo a necessidade fisiológica do nosso corpo. É isso. Buenas tardes, eu sou o Wellington, vou falar sobre o sistema límbico. Primeiro, a gente tem que entender o que significa o sistema límbico. A palavra límbico, ela vem do latim, que significa borda. E, originalmente, esse termo ali foi usado para descrever estruturas que ficam na borda, especificamente na borda nas regiões basais do cérebro. E quando a gente fala do sistema límbico, a gente não refere apenas a estruturas anatômicas, mas assim a um todo de um circuito neuronal que é responsável por controlar o comportamento emocional e os impulsos motivacionais. E uma parte muito importante do sistema límbico é o hipotálamo e as suas estruturas que estão associadas a ele, porque além de regular o comportamento, o hipotálamo ele também controla várias condições internas do corpo, como a temperatura corporal, a osmolaridade dos líquidos corporais, a ingestão de água e alimentos e até mesmo o peso corporal. E essas funções, elas recebem um nome que seria funções vegetativas do cérebro. E como podemos perceber, essas funções elas estão sempre ligadas à nossa conduta e ao nosso comportamento. Pode passar. Deu certo de passar? Bem, agora eu vou falar sobre... Ah, não, volta. Volta. Apareceu aí a imagem? Tem que voltar mais uma. Aí, essa daí. Agora eu vou falar sobre a anatomia funcional do sistema límbico, a posição clave do hipotálamo. Esperen Anatomia que no me funcional. sale quién está hablando. ¿Quién está hablando? Sou eu, professora. Não tá saindo bem? Espera, que porque se me perdió. Ahora te veo. Ahora sí, Wellington. Continúa nomás. Tá me escutando direito, professora? Sí, sí, súper. Ahora sí. Sim, tranquilo. Agora eu vou falar sobre a anatomia funcional do sistema límbico, a posição clave do hipotálamo. A anatomia funcional do sistema límbico, ela é formada por um complexo de estruturas que estão interconectadas e onde estão localizadas elas estão localizadas na base do cérebro. Bem no centro dessas estruturas está o hipotálamo. Ele é extremamente pequeno, mas no ponto na vista fisiológica, ele é considerado um dos elementos mais importantes do sistema límbico, porque ele entrega emoções e comportamento da função do corpo. Passar. Aí, nessa figura aqui que está no livro de Guyton, a gente pode ver que o hipotálamo ele aparece na posição central. Ele está cercado por as estruturas, e essas estruturas são chamadas de subcorticais do sistema límbico. E essas estruturas são o hipocampo, que ele está relacionado à memória, a amígdala, que está relacionada a emoções, o núcleo anterior do tálamo, os gânglios basais e as áreas como a para para não estou conseguindo falar isso não. Paraofaltoria e a zona septal. Rodeando essas áreas
mais profundas, encontramos o chamado de anel córtex límbico, que é formado pela região superficial cerebral. Esse anel ele tem um trajeto que a gente pode seguir. Como vocês podem ver aí na imagem, primeiro ele começa no córtex órbito-frontal, na parte ventral dos lóbulos frontais. Depois ele segue para o gírio subcalhoso. Ele passa sobre o corpo calhoso e chega ao giro do cíngulo, na face medial do hemisfério. E depois disso, finalmente ele desce até a região vastromedial do lóbulo temporal, formando o giro parahipocampal e o ânus. Portanto, o sistema límbico ele envolve um núcleo central de estruturas profundas, cercadas com um anel cortical, que funciona como um elo de comunicação entre os processos emocionais e as funções cognitivas superiores. Pode passar. E agora eu falo das conexões. Agora que a gente entendeu um pouco sobre a posição e a importância do hipotálamo dentro do sistema límbico, a gente vai falar sobre as suas conexões. Entre elas, o hipotálamo, ela se destaca, apesar de ser pequeno, mas fisiologicamente ele é fundamental, pois ele recebe e envia sinais para praticamente todas as partes do sistema límbico, entregando uma resposta emocionais, como funções corporais, como a frequência cardíaca e o equilíbrio hormonal, que mais para frente meu amigo Davi vai explicar em relação a isso do hipotálamo. Pode passar. As estruturas que rodeiam o hipotálamo. Bem, como anteriormente, né, eu disse que as estruturas que rodeiam o hipotálamo, todas essas estruturas, elas estão diretamente relacionadas ao comportamento e às emoções. Por exemplo, esqueci de falar do hipocampo. Além dele estar ligado à memória, ele também está ligado ao aprendizado. E quanto à amígdala, ela tem um papel essencial na resposta emocional, principalmente quando a gente está com medo ou com raiva. E essas regiões, elas funcionam de forma integrada, formando um circuito ali que transforma os estímulos internos e externos em respostas emocionais e comportamentos adequados. Vai passar. Corteza límbica, parte externa do sistema límbico. Além das estruturas que são mais profundas que eu acabei de citar, o sistema límbico ele possui uma parte cortical externa, chamada também de córtex límbico, onde ele forma um verdadeiro anel ao redor de cada hemisfério cerebral. E esse anel ele está composto pela área orbitofrontal, pela circunvalação subcalhosa, também pelo giro do cíngulo e pelo giro parahipocampal e o ânus no lóbulo temporal. Essa região, eu posso dizer, ela é muito importante porque ela atua como parte do, qual o nome? Acabei me esquecendo. Neocórtex, que ela é responsável pelas funções cognitivas superiores, como o raciocínio e o planejamento. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a relação com o tronco encefálico. O sistema límbico ele tem uma relação direta com o tronco encefálico, porque o hipotálamo não só o hipotálamo, e outras estruturas límbicas, elas enviam sinais para os núcleos reticulares dessa região, que controlam o nível de excitação cerebral em várias respostas anatômicas, como eu disse anteriormente, a frequência cardíaca e a respiração também. E isso explica também porque quando a gente está ali como eu posso dizer, uma emoção intensa, como o medo ou uma ansiedade ali, isso pode acelerar o coração e também alterar
respiração, o quadro respiratório. Pode passar. E, por fim, as principais vias de comunicação. Vale destacar que as principais vias de comunicação na verdade, as vias de comunicação, perdão, vale destacar que as vias de comunicação do sistema límbico, a mais importante é a prosencéfalo medial, que ela conecta o sistema límbico ao tronco encefálico, permitindo que os sinais eles circulem em ambas direções. E, além disso, existe a via secundária também, que ela é mais curta, que liga o tronco encefálico ao tálamo, o hipotálamo e outras áreas da base do encéfalo. Assim, garantindo uma integração constante entre as emoções e o estado fisiológico e as respostas comportamentais. É isso. Yo soy David, voy a hablar sobre el hipotálamo. Pode passar. O hipotálamo ele é uma estrutura muito pequena, aproximadamente 4 gramas, pero desempenha um papel muito importante que é em controle do sistema límbico. Apesar de pequena, é uma das estruturas mais importantes em controle de funções corporais e emocionais também. Além disso, possui uma ampla conectividade, possui vias de comunicações bidirecionais com todos os níveis do sistema límbico. Vou citar 3 vias de sinalização agora. Primeiro, abaixo, hacia atrás, hacia o tronco encefálico, que influi nos nervos periféricos do sistema nervioso autônomo. Hacia arriba, hacia as zonas superiores do encéfalo e o cérebro, com o tálamo anterior e a corteza límbica. Hacia o infundíbulo também. O infundíbulo hipotalâmico, regulando as funções secretoras e as glândulas pituitárias anterior e posterior. Pode passar. Nesta imagem, podemos ver a vista sagital do hipotálamo. Está dividido em regiões anteriores e posteriores, e cada uma dessas regiões possui núcleos com funções específicas. Na posição anterior, destacamos o núcleo paraventricular, que é responsável pela liberação de ocitocina, conservação da água e também participa da sensação de saciedade. O núcleo supraóptico, que atua na liberação da vasopressina, que é o hormônio antidiurético. A área pré-óptica medial, que regula as funções de contração da bexiga, diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial. E o pré-óptico posterior e as áreas hipotalâmicas anteriores participam da regulação da temperatura corporal, promove a transpiração para dissipar o calor, além de inibir a liberação da tirotropina. Já na posição posterior, tem o núcleo dorsomedial, que ele estimula a atividade gastrointestinal. O núcleo perifornical, que é relacionado à fome, ao aumento da pressão arterial e também as respostas emocionais intensas, como exemplo, a raiva. O hipotálamo posterior, que promove um aumento da pressão arterial, dilatação pupilar e tremor corporal. E o núcleo ventromedial, mais adelante, Nael vai falar um pouco mais sobre ele.
E tem também o núcleo arqueado e a zona paraventricular, que tem um papel duplo em fome e saciedade, além de exercer controle do sistema endócrino. E, por fim, o cuerpo mamilar, importante em los reflexos de la alimentación y la integración de informaciones viscerales. Pode passar. Las funciones principales del hipotálamo relacionada a cardiovascular, temperatura corporal e a controle hídrico e a contractilidade e uterina e injeção de leite pelas mãos. Pode passar. Regulação cardiovascular. A estimulação de certas áreas hipotalâmicas posterior e lateral podem aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. A estimulação dessas áreas pré-ópticas pode ter um efeito contrário, diminuir a pressão arterial e a frequência cardíaca. Estas ordens estão mediadas por centros reticulares e antroencefálicos que se conectam com o sistema cardiovascular. Pode passar. Regulação da temperatura corporal. A posição anterior do hipotálamo, especificamente na área pré-óptica, controla o câmbio de temperatura e sangue que influi através deles. Quando se detecta um aumento de temperatura, ativa o mecanismo de perda de calor e se diminui. Com isto, ativa o mecanismo de conservação de calor. Pode passar. A regulação do equilíbrio hídrico e controle da água corporal. O hipotálamo, ele desencadena uma sensação de sede. Centro dela sede na região lateral do hipotálamo. Também controla a excreção de água pelos rinhões mediante a hormona antidiurética, ADH ou vasopressina. Quando os líquidos corporais se concentram demasiado, as neuronas e os núcleos supraópticos e paraventriculares se ativam, liberando a ADH para aumentar a reabsorção de água pelos tubos renais, reduzindo assim a perda de água pela urina. Isto ajuda a normalizar a osmolaridade dos líquidos corporais. Pode passar. Ao final do embaraço, aumenta a secreção de oxitocina por parte do hipotálamo, o que facilita as contrações do parto. Depois do nascimento, a sucção do bebê estimula os reflexos hipotalâmicos, que desencadenam a liberação de oxitocina, que leva à contração dos alvéolos mamários à ejeção de leite. Lembrando que a oxitocina, ela atua como liberação de leite e não estimula a produção. Quem faz isso é a prolactina, como a professora Dugan falou na última aula. Com relação às funções endócrinas, estas implicam na secreção hormonal e regulam outras glândulas. A secreção de ADH e oxitocina, as neuronas magnocelulares e os núcleos supraópticos paraventricular produzem estas hormonas. Elas são transportadas por axônios à neurohipófise, onde se armazena e se libera através da estimulação. A ADH participa da regulação hídrica, já a oxitocina, as contrações uterinas.
O hipotálamo, ele também secreta hormonas liberadoras e inibidoras, que através da circulação do sistema porta, regula a liberação de hormonas à hipófise anterior. Como, por exemplo, eu vou abar em siglas para que não fique travado, não consiga falar. Estimula a TRH, que estimula a TSH, a CRH, que estimula a ACTH, e a GNRH, que estimula a LH e a FSH. E a somatostatina, que inibe GH e a TSH, e dopamina, que inibe a prolactina. Pode passar. Bom, boa tarde, meu nome é Nael e eu vou falar aqui sobre as funções que o hipotálamo ele exerce sobre algumas funções fundamentais do nosso corpo humano. O hipotálamo é uma região do nosso cérebro que coordena diversos processos vitais, como o controle da fome, a secreção de hormonas e até os ritmos circadianos do corpo. Né? O que são ritmos circadianos? Calma que chegando lá eu vou dizer o que são e o que controla esses. Bom, começando pelo controle do apetite. O hipotálamo ele é responsável por regular a sensação da fome e a da saciedade. Quando as áreas específicas, como a área hipotalâmica lateral, elas são estimuladas, o animal, ou até mesmo o ser humano, a gente, sente uma fome intensa e um desejo insaciável de buscar alimento, buscar por comidas. Por outro lado, se houver um dano, uma lesão nessa área, a gente pode ocorrer uma perda total do desejo de comer, sem apetite, sem nada. Isso pode levar à inanicação, que pode até levar até a falência, inicação por falta de nutrientes, falta de nutrientes, em geral. Bom, inicação, pode passar. Bom. O oposto acontece em outra parte do hipotálamo, os núcleos ventromediais, que eles controlam o centro da saciedade. Quando esta área é estimulada, a pessoa para de comer. Então, ela para de comer imediatamente, mostrando total indiferença à comida. No entanto, se essa área for totalmente destruída ou uma lesão, o controle da saciedade desaparece e o apetite se torna incontrolável. E isso pode gerar obesidade grave, mórbida e até outros problemas de saúde relacionados com a falta de controle nutricional. Bom, dentro do hipotálamo, temos ainda o núcleo arqueado, que ele contém diferentes tipos de neurônios, certo? E que, dependendo da estimulação, podem aumentar ou diminuir o apetite. Além disso, os corpos mamilares, eles entram no controle de reflexos alimentares, como o ato de lamber-se os lábios ou de engolir saliva, desempenhando um papel importante na regulação do nosso comportamento alimentar. Pode passar. Aí está o núcleo arqueado, vai ter esse importante regulador do nosso apetite. Pode passar. Bom, porém, o hipotálamo ele não controla apenas a alimentação. Ele também tem um papel fundamental na secreção hormonal pela glândula pituitária anterior, parte anterior dela, que é essencial para o funcionamento de diversas outras glândulas do nosso corpo. O hipotálamo envia hormônios para a pituitária através da circulação sanguínea e onde elas vão estimular ou inibir a liberação de várias outras hormonas, coordenando o nosso sistema endócrino, certo? Outros, pode passar um pouquinho. Que outro aspecto fascinante do hipotálamo é o controle dos ritmos circadianos. Os ritmos circadianos que governam é o que controla o nosso ciclo de sono e vigília. Isso é dado pelo núcleo supraquiasmático, o NSK, que é localizado acima do quiasma óptico, e ele funciona como um relógio biológico. Ele tem uma frequência de ativação, certo? Que segue em ritmo de 24 horas, organizando para nos manter em um ciclo regular de sono e tranquilidade.
Quando esse núcleo é danificado, o ritmo de sono e de atividade do corpo pode ser perdido. O NSQ, ele recebe sinais da retina através de células ganglionares que detectam a luz, a claridade e a escuridão. Um fenômeno bem conhecido como jet lag. Não sei como se é assim em espanhol. Ou descompressão horária, que ocorre ao viajar entre fusos horários, aquele que a gente troca o dia pela noite, não consegue regular nosso sono, pessoas que geralmente têm insônia também, que não conseguem regular o sono. Aí eu falo por experiência própria, que a gente tem que ficar em média, se a gente não conseguiu dormir na noite passada, a gente tem que ficar o dia todo acordado para poder regular nosso sono. Bom, o controle desses ritmos circadianos, ele envolve genes e proteínas, como o clock, o BMA1, o PER e o CRY, que eles operam em um ciclo molecular diário, que eles regulam os ritmos do corpo a nível celular. E esses genes e as proteínas que eles codificam trabalham juntos para garantir que os nossos relógios biológicos sigam uma programação precisa e ajustada ao ambiente. Pode passar. Juliana, é tu? Eu tava falando, mas o microfone tava desligado. Foi mal. Tá. Boa tarde. Eu vou falar sobre funções de comportamento do hipotálamo e estruturas límbicas associadas. Bom, o hipotálamo, ele é uma estrutura localizada na base do encéfalo e ele é extremamente importante para os controles das funções vitais. E ele vai atuar regulando atividades vegetativas e endócrinas, tipo sono, fome, temperaturas corporais, entre outras, e além de exercer um papel fundamental no comportamento emocional. E apesar de já termos identificados funções em diferentes áreas do hipotálamo, ainda não compreendemos completamente como as áreas vão se organizar, e por isso a divisão funcional do hipotálamo ainda é considerada parte provisória. Agora, eu vou falar sobre os efeitos da estimulação do hipotálamo, que quando as áreas do hipotálamo elas recebem estímulos, ou seja, elas são estimuladas, vão ocorrer mudanças comportamentais marcantes, tanto nos animais quanto nos humanos, que foi quase isso que o Nael falou. E os principais efeitos observados de acordo com a área estimulada vai ser o hipotálamo lateral, que ela basicamente ela não vai provocar apenas fome nem sede, ela vai ativar como se fosse tipo um estímulo de hiperatividade, agressividade nos animais, eles vão ficar mais agressivos, vão ter episódios de raivas abertas e tal. Aí o núcleo ventromedial, ele vai ser o oposto do hipotálamo lateral, porque ele vai provocar a sensação de saciedade, redução da ingestão de alimentos e uma diminuição no nível de atividades em geral. A zona delgada do núcleo periventriculares. A estimulação dessa zona ela vai ser próxima do terceiro ventrículo e vai provocar medo e reações de punição no animal. Eles vão se mostrar mais assustados e tudo mais. E as regiões relacionadas ao impulso sexual. O impulso sexual ele vai poder ser ativado por diferentes áreas do hipotálamo, especificamente nas porções anteriores e posteriores, e isso vai reforçar o papel do hipotálamo no comportamento sexual, e não apenas na regulação fisiológica. Agora eu vou falar sobre os efeitos das lesões do hipotálamo, que assim como a estimulação, a lesão hipotalâmica também vai ter grande impacto comportamental.
E, em geral, os efeitos das lesões são os opostos das estimulações. Ou seja, o hipotálamo lateral, nas lesões bilaterais, nessa região vai diminuir drasticamente o consumo de comidas e bebidas, já que na estimulação era o aumento. Você ia sentir mais sede, mais fome, tudo mais. Já nas lesões do hipotálamo é o oposto. Nas lesões do núcleo ventromedial, o animal vai começar a comer, a beber em excesso, também vai se tornar hiperativo, que é completamente o oposto da estimulação. Ou seja, o hipotálamo, embora pequeno, exerce um controle poderoso sobre funções vitais e emocionantes. E é isso. Pode passar, Liv. Olá, profe, eu sou Júlia e eu vou começar com uma pergunta. Por que será que repetimos coisas que nos gustam e evitamos coisas que nos fazem dano? A resposta está no sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro que vai controlar nossas emoções e vai ter motivações. Então, qual é a sua função? Funciona como um filtro que evalua se uma experiência é boa ou se uma experiência é mala para nós outros, através de dois mecanismos que eu vou falar: recompensa e castigo. Pode passar. Qual é a diferença entre ambos? Depois de ter uns estudos experimentais, a gente conseguiu mapear onde se localiza esses centros de recompensa e castigo no nosso cérebro. E a gente descobriu que o centro de recompensa se localiza no nosso cérebro, principalmente no hipotálamo. Pode passar. No hipotálamo, no núcleo lateral e ventromedial e ao longo do feixe prosencefálico medial. Aí, escrevi bonitinho. Tá. A gente também vê que existe os centros de recompensa que são menos ativos. A gente chama eles de secundários também. Que eles vão trabalhar juntos com o hipotálamo. E eles vão se encontrar no tabique, na amígdala, certas áreas do tálamo e os gânglios basais. Tá, Júlia. Então, quando a gente ativa o centro de recompensa, o que vai acontecer? A gente vai sentir prazer, a gente vai sentir satisfação. Um exemplo do cotidiano é quando a gente vai comer uma comida que a gente gosta, a gente vai ouvir uma música que a gente gosta, ou que a gente recebeu um elogio de alguém. Aí tem uma parte que fala no livro, que coloca assim: é interessante que o núcleo lateral está incluído entre as áreas de recompensa porque os estímulos fuertes em esta área, em realidade, podem causar rabia. O que isso quer dizer? Que aquele que eu falei onde se localiza esse centro de recompensa, que é o núcleo lateral, quando ele está em excesso, um estímulo muito forte, ele pode causar raiva na pessoa. Aí, ou seja, vai afetar negativamente o humor da pessoa, esse excesso dessa área de recompensa. Pode passar. Aí, quando a gente fala de centro de castigo, o que vai acontecer? Eu coloquei ali onde ele é localizado. A área gris central que rodea al conducto de Silvio en el encéfalo y se extiende hacia arriba en las zonas periventriculares del hipotálamo e tálamo. Beleza. E tem aqueles secundários também. O outro tinha secundários, esse aqui também vai ter, os menos potentes, que vai estar na amígdala e no hipocampo. Tá, Júlia, mas e esse centro de castigo? Quando ele for ativado, vai acontecer o quê? A gente vai sentir medo, dolor, rabia, que vai levar a gente a, por exemplo, a nos defender de alguma coisa. Agora, no livro, pode passar. Ele fala de uma coisa que ele fala assim, é interessante também.
Es particularmente interesante que la estimulación en los centros de castigo frecuentemente puede inhibir completamente los centros de recompensa y placer, demostrando que el castigo y el miedo pueden tener prioridad sobre el placer y la recompensa. O que isso significa? Significa que quando a gente tem uma experiência negativa muito intensa, isso pode se fixar na nossa memória, e do que uma experiência que seja agradável para a gente. Aí eu fico imaginando, tipo, uma pessoa levou um xingão do pai, aí a pessoa... Aí pode se lembrar disso por muito tempo. Como ele pode falar aqui, né? Que pode inibir completamente o centro de recompensa e prazer. Ou, no caso, o centro de castigo, ele pode inibir, né? O centro de recompensa. Próximo. Aí, quando a gente fala sobre a relação com a raiva, o que acontece? Quando os centros de castigo são estimulados de uma forma muito intensamente, eu coloquei que é especialmente na região periventricular, do hipotálamo e hipotálamo lateral, a gente pode surgir reações do tipo, por exemplo, fúria. No livro, ele dá exemplo de um animal. Aí ele coloca, tipo, o animal vai passar por 7 coisinhas. Aí coloca adotar uma postura de defesa, estender as garras, levantar a cauda, assobiar, cuspir, rosnar. Aí vai acontecer um negócio que eu vi e falei, isso aqui nós também faz. Os pelos ficam arrepiados, os olhos vão ficar regalados, ou a pupila vai ficar dilatada. Tudo isso é uma postura de ataque que tem a relação com a raiva aqui, que o centro de castigo está sendo fortemente estimulado. Aí que fala que esse padrão é chamado de fúria ou raiva. Aí, o que acontece para a gente parar isso? Existe alguma coisa que vai fazer ele parar? Aí no livro fala que o cérebro tem regiões sim que vão conseguir frear essa raiva. Aí fala que é os núcleos ventromediais no hipotálamo que vão dar sinais inibitórios. E o hipocampo e a corteza límbico anterior vai ajudar a suprimir essa raiva. Aí eu pergunto assim, se não tivesse funcionando, se essas regiões não existissem, não tivesse como frear essa raiva, o que ia acontecer? Aí a raiva poderia se manifestar de uma forma muito descontrolada. Então, graças a essas partes, essas regiões do cérebro, a gente consegue controlar a fúria. Tá, mas qual que é a importância, Júlia, de tudo isso? Por que isso tudo é importante? Por que é importante estudar o centro de recompensa? Por que é importante estudar o centro de castigo? Porque a gente está por trás de todas as coisas que a gente faz durante o nosso dia. Aquela pergunta que eu fiz antes, por que a gente repete coisas que a gente gosta, a gente sente prazer, e as coisas a gente evita fazer o que a gente não gosta? Tem a ver com esses centros. Ele também controla as nossas atividades corporais, os nossos impulsos, a nossa motivação de fazer alguma coisa. A gente tem prazer naquilo, a gente quer... eu quero passar em medicina. No caso, a gente tá aqui, né? Eu quero passar na prova de fisiologia. Isso é uma motivação. Aí eu vou sentir prazer no final de ter passado. Aí, próximo. Aí, quando a gente fala de medicamento, efeito de luz tranquilizantes nos centros de recompensa e castigo. O que esses tranquilizantes vão fazer? Aí eu coloquei um exemplo, clorpromazina. Ele é um tipo de tranquilizante e ele vai agir tanto no centro de recompensa quanto no centro de castigo. E ele vai deixar a pessoa menos reativa emocionalmente, vai mexer na emoção da pessoa. Aí o livro dá o exemplo de uma pessoa que tem estado psicótico. Quando a pessoa está com um estado psicótico, o que ela está sentindo? Ela tem uma forma exagerada nas emoções. A raiva, tem uma raiva descontrolada, ela fica com ansiedade intensa, seu comportamento vai ser impulsivo. Aí o que vai fazer esse medicamento? O medicamento vai lá, a pessoa toma, e ela vai reduzir essas respostas emocionais que são extremas da pessoa, ela vai ficar mais estabilizada. Ou seja, qual que é o efeito dele? Vai controlar os exageros do comportamento ligado à emoção da pessoa. Próximo. Aí, para finalizar, a gente vai falar do aprendizagem e memória. Importância da recompensa ou el castigo e em aprendizagem e na memória. Habituação versus reforço. Isso é importante. Quando a gente fala que pode acontecer que a gente tenha uma experiência que não cause nem dolor
e nem prazer. E o que isso vai acontecer? O cérebro tende a se acostumar com aquilo, e a gente vai chamar isso de habituação. Já quando a gente tem uma experiência que a gente vai, tipo, sentir dor, sentir prazer, o cérebro vai reforçar aquela memória, ela vai ficar forte. Aí no livro ele coloca assim: evidente que los centros de recompensa y castigo del sistema límbico tienen mucho que ver con la selección de la información que aprendemos. Normalmente tiramos más del 99% de ella e selecionando menos de 1% para a retenção. Então, é tipo assim, ele vai pegar 99%, joga fora, aí 1% fica na memória. Geralmente, isso acontece quando tem a ver ligado à recompensa ou castigo que eu estou falando. Então, resumindo, o sistema límbico ele é um juiz que vai decidir o que vale a pena ser lembrado ou não, e ele tem a ver com o centro de recompensa ou de castigo, que eu já falei para vocês. É isso. Ahí fue, no, fue. Buenas tardes, profe. ¿Me escucha bien? Sí, sí, sí. Te escucho. Soy Lidia y voy a hablar sobre las funciones del hipocampus. Voy a pasar acá. Primeramente vamos sobre la función de integración. El hipocampo recibe señales sensoriales de casi cualquier tipo de experiencia sensorial. Él actúa también como un canal adicional donde recibe señales sensoriales y corresponde con comportamientos que son objetivos para cada situación que el cuerpo humano tiene que corresponder. También envía señales de salida hacia el tálamo anterior, al hipotálamo y a otras zonas del sistema límbico, todo eso mediante al fornex. También cuando es muy estimulado en varias partes, va a producir patrones de comportamientos como placer, ira, pasividad o deseo sexual mucho aumentado. Próximo. También va a tener la hiperexcitabilidad. ¿Qué pasa? El hipocampo tiene tendencia a volverse hiperexcitable. Entonces va a recibir estímulos eléctricos débiles que pueden provocar ataques epilépticos focales, que es cuando es una área pequeña del hipocampo que puede generar estos ataques epilépticos y estas convulsiones. Las convulsiones pueden continuar muchos segundos después que la estimulación ya terminó. O sea, ¿qué eso significa? Que el hipocampo produce señales, secreta señales prolongados, porque dura más do que la estimulación. También cuando vamos a tener estas convulsiones, la persona pasa por experiencias, efectos psicomotores, que son ¿qué? Que son alucinaciones olfatorias, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, táctiles, y eso, aunque la persona esté pasando por esta alucinación durante la convulsión, aún reconoce que es una realidad irreal, o sea, no es real, pero está pasando con ella, pero ella sabe que no es real y que está convulsionando. Próximo. El papel crítico en el aprendizaje y en la memoria. El hipocampo tiene un papel fundamental en el aprendizaje de nuevas informaciones y que pueda guardar eso a largo plazo. ¿Y cómo podemos usar de ejemplo la amnesia antirretrógrada? ¿Qué pasa? Ocurre que en la amnesia antirretrógrada es cuando se machuca o tiene que sacar el hipocampo por culpa de los ataques epilépticos. Y ahí, ¿qué es la amnesia retrógrada? No va a poder, a partir de esta cirugía, cuando saca eso, no se puede más guardar nuevas memorias.
¿Qué es eso, Livia? ¿Cómo va a pasar? Por ejemplo, el paciente va a guardar todas las memorias del pasado con él. Hasta ahí sabe, aprendió todo, como aprendió el nombre de mamá, aprendió a escribir, aprendió a caminar, aprendió a manejar alto, todo eso. Pero después que sacó eso, se puede recordar de, por ejemplo, lo que pasa en el momento. 2 minutos más o menos, pero no puede aprender cosas como símbolos, nombres nuevos, cosas así, no se puede aprender. Pero sí va a recordar del que pasa en el pasado. ¿Qué conserva el paciente? Las memorias del pasado. ¿Qué pierde el paciente? La memoria actual. O sea, ¿qué está pasando en un momento? Estamos charlando, sí, él va a saber, pero después no va a recordar de eso. Mm, ¿Por qué el hipocampo es tan importante? Por ejemplo, en la teoría del libro decía que empezó la evolución la, por el hipocampo evolutivo olfativo. Por ejemplo, los animales buscan, y nosotros también, sentimos el olor de la comida, de si es bueno el olor, si no es bueno. Entonces así decidimos, ¿es seguro o no el animal? Piensa si es peligroso o no comer aquello, si es comida o no, por el olor. Nosotros tenemos la visión, pero empezó así. Después evolucionó más para el paso de tomada de decisiones, como miremos acá en la imagen de abajo. Tomada de decisiones. Pasó esto es bueno para guardar en la memoria a largo plazo. Tengo que guardar, entonces el hipocampo va a decidir si tengo que guardar esta memoria o si no, si guardo más la abajo. Entonces, cuando la memoria está envolvida con muchas emociones, o se está con mucha rabia, o se está con mucha ansiedad, así en el momento va a guardar, porque está relacionado con la emoción. Funciones de la amígdala. Primeramente, la amígdala es un grupo de núcleos que queda en la parte anterior del lóbulo temporal. La amígdala va a tener la función de ser el centro de informaciones entre la información cortical, que serían los pensamientos de la percepción, y entre el sistema límbico, que sería las emociones, las respuestas dadas ¿sí? por nuestro cuerpo. Al estimular la amígdala, vamos a tener dos grandes respuestas: la respuesta autonómica y endocrina y la respuesta somática y conductales. Primeramente, la respuesta autonómica y endocrina va a tener cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, alteración en la secreción de gastrointestinales, ¿qué más? Secreción de hormonas, micción, defecación, piloerección, todo eso. Ya en la respuesta somática conductales, ya es más en relación con movimientos, me olvidé la palabra, pero movimientos que no son pensados, movimientos automáticos, así que dijimos. También con el exceso de emociones, mucha emoción mucho fuerte, mucha rabia, mucho enojo o mucho deseo sexual, emociones fuertes así. Sobre la síndrome de Kluver-Bucy, ¿qué pasa? Cuando ocurre la destrucción de estas amígdalas, tanto del lado del otro, que tenía un nombre, pero me olvidé, sé que es bilateral, algo así. Este Kluver-Bucy va a ocurrir que la persona pierde totalmente el miedo, no tiene más miedo de la nada. También no tiene un senso de buscar las cosas, tiene curiosidad a todo, quiere poner todo en la boca, sea comida o no, no le importa. Y también tiene
un deseo sexual muy alto. O sea una persona o un objeto inanimado, va a tener así ese deseo sexual muy alto. Y esto sería la síndrome de Klippel. La función renal de la amígdala es que podemos mirar que ella tiene mucha relación con nuestras emociones. Mucha relación con nuestras emociones, mismo cuando estamos semi-inconscientes. Próxima función de la corteza límbica. Solo podemos saber las funciones de la corteza límbica cuando se tiene una lesión en estas regiones. Por ejemplo, ablación significa lesión. Pesquise eso. La lesión en la corteza temporal anterior va a producir la síndrome que acabo de hablar para vocês, que es caracterizada por el miedo, mucho deseo sexual y esta conducta oral excesiva, que es poner las cosas en la boca. También la lesión corporal frontal orbitaria posterior va a causar insomnio y inquietud en la persona. La persona no logra quedarse parado, quieto. También la lesión en la circunvalación cingulada, que va a generar una rabia muy grande en la persona, una furia, y esto va a se tornar vicioso. Y es esto nuestro trabajo, profe. Le pido perdón por las diapositivas, está pasando un poco lento, creo que es por la internet, pero espero que las personas que escucharon puedan tener aprendido un poco de lo que aprendemos también leyendo este capítulo 59 de Cuyo. Es eso. Sí, es un poco lento. Creo que el tema de las cámaras es lo que le deja así a la persona que está pasando. Cuando prende su cámara queda medio lento. Creo que está pasando eso porque con todas las secciones me pasó lo mismo. Bueno, Yo no algunas preguntas. sabía, pero si no tenía desprendido mi cámara. No, pero no pasa nada, no te preocupes. Igual tardaba en pasar, pero pasaba, ¿verdad? Una preguntita rápida nomás le quiero hacer. Eh, Cualquiera me puede responder con sus palabras nomás. ¿Cuál sería la función del sistema límbico? ¿Qué regula el sistema límbico? Función grande. Julia, tu micrófono no está prendido. ¿Qué pregunta, profe? Función del sistema límbico. ¿Qué regula? Regula emoções? Emociones es uno de ellos. Pues, Memória e É, aprendizagem. regula os comportamentos, a motivação los comportamientos, la motivación, e também, impulsos, e também paz. funções vegetativas também. ¿Qué cosa, David? Profe? ¿Qué dijiste? No, nada. ¿A quién me habló entonces? Wellington. Sim, profe. ¿Qué me dijiste último? Falei que ele regula funções vegetativas do corpo, como batimento cardíaco também. El deseo sexual también. Impulsos básicos como tener hambre, tener sed. Todo eso es por Também. nuestro sistema límbico. Ahora, neurotransmisores que están involucrados en el estado, disculpen acá, hay mucho ruido. Neurotransmisores que están involucrados en el estado de alerta. ¿Tú sabes? ¿Qué? Desculpa, profe, tô tentando aí. Ah, Seria a só noradrenalina? eu só sei a dopamina E a noradrenalina? dopamina. e. Calma. Tem uma que a menina falou, a Giovana falou.
Mas eu já lembro. É Noradrenalina. noradrenalina, dopamina, Serotonina. O cortisol pode ser acetilcolina. também? No. Noradrenalina, dopamina y serotonina. Los tres sí. Noradrenalina, atención, vigilancia. Serotonina, Ujú. sueño. Recompensa, dopamina. Sim. ¿Y cuál es la función de la amígdala? La amígdala es más en relación de las emociones, como en estado semi-inconsciente. Emociones que son primitivas. ¿Qué es primitivo? El miedo, la ira, la agresión. Emociones primitivas se regulan por la amígdala. Entonces, si se estimula, genera comportamiento como de defensa, debido al miedo o a la ira, ¿verdad? Sí, esto genera más emoción. Y eso. Bueno, gracias por la presentación y nos